Bom, vamos fazer conta? Eu quero calcular com vocês qual, ó, peguei um exemplo aqui, ó, esse exemplinho aqui, tá? Nós vamos calcular qual que é a pergunta qual que é a resistência de bloco Rangel que eu devo comprar para uma parede aqui com essas características. É uma parede, eu vou utilizar a princípio bloco de 14 de largura, lembrando que eu tenho blocos de 9, de 11,5, de 14 e de 19 de largura. O mais usual é 14. E agora você já percebeu que ele ser 14 ou ser 19 não impacta só na resistência, ele impacta também na esbeltez, percebe? Na flambagem dessa parede, essa largura. Então, vou usar aqui um bloco de 14, que é o mais comum. Eu vou considerar que ele está travado em cima e embaixo, ou seja, que eu tenho laje em cima e tenho uma viga baldrame embaixo, tá? Depois vocês vão ver que diferença isso faz no dimensionamento em si. Eu vou considerar que a altura dessa parede é 300 centímetros, ou seja, 3 metros. Um pé direito aí de 15 fiadas, lembrando que o bloco tem sempre 19 de altura, com a junta de 1 centímetro de argamassa, por isso que essas alturas andam de 20 em 20 centímetros. É 19 de altura sempre. Todos os blocos têm 19 de altura. Muda a largura e o comprimento, mas a altura sempre 19. E o comprimento dessa parede, vamos fazer uma parede com 2,80 m de comprimento, tá? Eu vou escolher usar bloco de concreto e só para simplificar eu estou dando já o valor do carregamento. Ou seja, eu vou utilizar aqui uma carga de 60 kN por metro linear, essa carga aqui em cima. De onde veio essa carga permanente, Angel? Veio da laje e é o peso próprio dessa alvenaria. É carga permanente. E 30 kN por metro cúbico de carga acidental. De onde veio essa carga acidental? Da laje. Laje tem carga permanente acidental. Por exemplo, a alvenaria em cima da laje é uma carga permanente. Mas pessoas andando é uma carga acidental. Porque às vezes eu estou em cima da laje e às vezes não. Concorda? Então, beleza. Vamos considerar esses dados aqui. Uma das coisas que eu vou pegar para fazer o cálculo é essa fórmula nossa aqui. Então, eu vou considerar essa. Vamos pegar até a anterior, tá? Para fazer... Vamos pegar essa aqui direto. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui e vou levar ela para lá. Se você está fazendo no seu papel e caneta, só colocar essa fórmula aí no seu desenho. Tá bom? Beleza. Então, eu quero calcular isso. Que informações que eu preciso aqui, que eu tenho aqui no meu exercício? Vamos por partes? Vamos por partes. Primeira coisa que eu tenho aqui... a primeira coisa que eu preciso calcular é o meu R. Esse R aqui. O R é o coeficiente redutor em função da esbelteza. E ele está aqui, ó. Ele está aqui. Esse é o R. Tá? 1 menos lambda sobre 40 elevado ao cubo. Aqui eu simplifiquei ele aqui, ó. Eu coloquei essa fórmulazinha. Esse é o meu R. Vou colocar ele lá. Ó, R é esse aqui. Vai anotando aí que nós vamos usar essas contas aí. Bom, daqui, R, ele é 1 menos, eu vou reproduzir, né, isso aqui, 1 menos HEF, dividido por 40 vezes TEF, isso aqui elevado ao cubo. Tá. Que informações que eu preciso aqui? Já sei, HEF. Quem que é a HEF? É a altura efetiva da parede. Como eu disse que é travada em cima e embaixo, a altura efetiva dessa parede é a própria altura dela. Se não, seria o dobro, tá? Que é 300 centímetros. Vamos deixar aqui 3 metros. Faz a unidade aí, né? Vamos deixar os 3 metros. O que mais que eu preciso? O TEF, a espessura efetiva da minha parede. É bloco de 14, a gente já viu. Então, 0,14 metros. Bom, agora, como eu tenho essas duas informações aqui, eu posso dar um igual aqui, ó.
E ele fez essa conta. O R é 0,8463. Entenda o seguinte, ele é um valor redutor em função da esbeltez. O que isso significa? Primeiro, que esse valor é sempre menor que 1. Segundo, que quanto maior a altura da parede, menor esse valor, porque ele multiplica, ele reduz. Por exemplo, se eu colocar aqui 4 metros, 63. Se eu colocar 5 metros, 0,28. Quer dizer, a parede vai resistir agora só a 30% do que ela resistiria antes, tá? Então, vamos voltar para os nossos 3 metros. Esse valor aqui, quanto maior e quanto menor a largura, a mesma coisa. Se fosse um bloquinho aqui de 11,5, 72, tá vendo? Então, a relação entre essas duas coisas para compensar essa esbeltez. Tudo bem, o que mais? Esse é meu R. Eu preciso agora dos demais itens da fórmula. Essa fórmula aqui. Vou escrever essa fórmula lá. Vou puxar aqui. Vou pegar essa fórmula aqui. FK, só escrever ela novamente. Ela é gama F vezes gama M. Eu estou indo um pouquinho rápido, tá? Para que vocês possam rever com calma depois, tá? Se a gente tiver um número legal de curtida aí, eu deixo ela gravada também. Esse 1, lembra, é por ser parede e não pilar, vezes L da parede, tá? Vezes a espessura do bloco, vezes o R. É essa forma. Não vai calcular nada, porque eu estou devendo uma série de valores. Quais valores? Vamos lá. Gama M é o coeficiente majorador das forças. O gama F, desculpa. Gama F vale 1,4. Isso independente do tipo de estrutura. Gama M. Quem que é gama M? 2. Na alvenaria vale 2. NK, eu vou precisar calcular ele já já. Mas vamos continuar. O L. Qual que é o comprimento da nossa parede? 2,8 metros. Certo? O que mais que eu preciso aqui? Ó? Esse eu tenho, NK eu vou fazer já já. O E, a espessura, tá? Só que esse E é o E acabado, é a espessura acabada, tá? Da minha edificação. Vocês vão entender já já por quê. Então, esse é o nosso E. Não, vou colocar aqui primeiro o E da fórmula. É o E osso, sem revestimento. É 0,14 metros. Eu vou deixar aqui já na sequência o E acabe. Vocês vão entender por quê. Acabado. Acabado, pessoal, é a largura do bloco mais um acabamentozinho. Nesse caso, eu estou considerando revestimento com gesso. Então, meio centímetro de cada lado. Ah, Rangel, eu quero usar mais. Põe mais aí. Só colocar o valor que você preferir. Tá. Agora, a única coisa que eu não tenho dessa forma é o NK. Quanto que é o NK? O meu NK é nada mais do que a somatória da carga permanente e da carga acidental. Então, o NK é o GK, lembrando sempre, é carga permanente, que eu dei lá no exercício, mais o QK, que é a carga acidental, tudo isso é da laje. Aqueles valores lá são só das lajes, mais o peso próprio da minha parede. Tudo isso vezes o nosso comprimento, porque os valores são por metro. Vamos melhorar isso. Qual que é o nosso GK? Usando os exemplos do nosso exercício. O nosso GK, que é a carga permanente, está aqui, ó. A carga permanente, nossa, tá? É 60 kN por metro linear. 60 kN por metro linear. 60 kN por metro linear. Essa é a nossa carga acidental. O que mais? A permanente. Acidental é o QK. QK está lá no exercício. 30 kN por metro. Certo? Tá aí de informação. Só que eu tenho o peso próprio da parede ainda para fazer. O peso próprio da parede, lembra que a gente viu aqui, ó,
que eu tinha o peso específico das alvenarias? Então, o bloco de concreto, ele pesa 14 kN por metro cúbico, mas esse peso é um peso sem revestimento. É osso. Como eu tenho um revestimentozinho, eu vou dar aqui para vocês que o gama da parede revestida é 15 kN por metro cúbico. Ah, esse é o gama dessa parede. Se esse é o gama dessa parede, o peso próprio dela vai ser o PP da parede, né? O gama da parede. É muita conta, né? Eu sei, mas entende aqui o raciocínio comigo. O peso específico dela, vezes a espessura acabada dela, certo? O E, lá eu chamei só de ECAB. O E acabado, vezes a altura dela, né? Então, a altura vezes peso próprio, OHF. Então, a minha parede, deixa eu puxar para cá para ficar mais visível para vocês. Ela pesa esse valor aí, deixa eu colocar em quilonewton por metro quadrado. A gente está sempre falando nesse valor. 6,75 kN por metro quadrado. Tá? Por metro, né? E agora eu tenho a carga dessa parede no final das contas. Se eu colocar isso em quilonewtons, ou seja, ó, de parede, somando laje mais o peso próprio da parede, eu tenho um NK, uma carga solicitante nessa parede de 270 kN. Eu preciso desse valor. Agora, pessoal, agora está tranquilo. Agora eu posso pegar essa fórmula aqui, jogar para baixo, dar um igual. E olha que interessante, que é o que vocês precisam. Parece simples, né? E é. Mas tem um monte de coisinha aí, ó. Eu preciso de uma para esse peso aqui. Ou seja, esse tanto de carga da laje que está chegando. Então depende se a laje maciça, treliçada, o peso, a altura dela, o peso próprio. E para essa alvenaria, que é de concreto, com esse revestimento, eu preciso de uma resistência de parede de 2,28 MPa. É da parede. Mas, poxa, eu não compro resistência de parede, eu compro bloco. Então, nós vamos lançar mão de uma primeira conta que é FPK, a resistência de prisma que eu preciso. Ela é o FK dividido por 0,7. Essa é a relação. Lembra dessa relação aqui, ó? Essa relação aqui que eu falei com vocês. De 70%. Então, o FPK que eu preciso, ou seja, o prisma que eu preciso, agora sim, o prisma que eu preciso é 3,26 MPa. Só que ninguém compra prisma lá no fornecedor, compra bloco. É o prisma que importa. Só que eu compro bloco. E daí, lá na norma, adicionaram essa nova tabela. Esse é um anexo da norma, que antes não tinha. Então, a gente vai fazer, ó, até agora eu sei que é concreto, porque eu defini o peso específico. Então, é bloco de concreto. Para chegar nessa resistência de prisma que eu preciso, qual bloco que eu vou utilizar? É só vir aqui, ó. Olha essa tabelinha. Essa tabelinha tem uma série de coisas que eu deixei aqui para vocês no dicionário, ó. Que não é difícil. FBK, resistência do bloco, característica. FGK do grout, FPK do prisma e FA da argamassa, que é média, não é K, porque não é característica. E tá aqui essas coisas, ó. FBK, resistência do bloco. FA da argamassa. FGK do grout. Algumas coisas curiosas aqui para você começar a perceber. A resistência mínima do grout permitida é de 15 MPa, não posso ter menos, para nenhum deles. A resistência de argamassa, ela é no mínimo 4 MPa e ela é igual ou inferior ao bloco, tá vendo? Ó? Por exemplo, aqui 4, aqui 6. Aqui o bloco é 4 e a argamassa já é menor. 10, 8, 12, 8. Percebe? Então a argamassa não pode ter não deve ter uma resistência, por exemplo, o dobro da resistência do bloco.
Então, só algumas curiosidades. Mas para chegar no bloco que eu quero. Aqui está o prisma. Pessoal, aqui está o prisma. Ó. O prisma oco e o prisma cheio. O que é prisma cheio? É isso aqui, cheio de Grout. O prisma oco está aqui. Ó. Qual que é o prisma oco que eu calculei? 3,2. Para esse prisma oco de 3,2, a relação prisma-bloco é 0,8. Se o prisma fosse mais, você usa a relação essa aqui. Ó. Então, eu chego e faço aqui. Ó, o FBK. Meu FBK. Que eu preciso da resistência do bloco. Vai ser FPK, prisma, dividido pelo 0,8 daquela tabela da norma. Ou seja, pessoal, para essa obra, você vai ter que comprar um bloco lá no seu fornecedor de 4,08 MPa. Como não temos isso, normalmente você vai comprar um bloco de 6 MPa, um pouco superior, né? Não vai comprar menos. Ou é essa a resistência necessária de bloco. E agora tem uma última curiosidade. Essa resistência só vale se você for aplicar a argamassa em todas as faces do bloco. Ou seja, aqui, 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 aqui e aqui. Muitas obras não aplicam argamassa aqui, ó, nesses cordões laterais. Ele só aplica argamassa aqui, ó, nessas faces. E aí, se você for aplicar argamassa só nessas faces aqui, ó, nessas faces aqui, ó, e não nessas também, você tem que aumentar mais essa resistência. Aumentar quanto? Você perde 20%. Ou seja, essa resistência aqui, ó, esse FBK, eu vou chamar de FBK2, ela vai ser o FBK dividido por 0,8. Aí o bloco já aumentou. Ao invés de ser 4, tem que ser um de 5. Lógico que não existe 5, tá? Mas só para vocês entenderem que você sim pode aplicar a argamassa só nessas faces aqui, ó, se você quiser. Mas você tem que considerar isso no cálculo. Faz diferença no cálculo, sim. Você tem que usar um bloco mais resistente. Consequentemente, pensando nessa tabela aqui, se o bloco aumenta, aumenta a argamassa e aumenta o grout. A gente não calcula a resistência de argamassa. A gente não calcula a resistência de grout. A gente calcula prisma. E junto com o prisma anda um conjuntinho de bloco, argamassa e grout para chegar nesse prisma. Entendeu? E o prisma é para chegar na resistência de parede que a gente quer.